A gente recebe aqui no estúdio, a partir de agora, o deputado federal reeleito, Efraim Filho, do Democratas. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todo o nosso público telespectador do Correio Debate. É uma grande alegria poder estar participando com você nesse início de segunda-feira. A nossa primeira vez que retornamos, aqui para essa entrevista. Então, a primeira palavra é ainda de agradecer a todos aqueles que confiaram no nosso nome e nos deram a oportunidade de continuar a bem representar a Paraíba, e vamos fazer isso com muita energia e com muita honra. O senhor foi reeleito com quantos votos, deputado? 76.089 votos, mais de 76 mil paraibanos que foram à urna digital 2511, número de Efraim, e vamos continuar a fazer esse trabalho, como, por exemplo, o Hospital Metropolitano, foi uma das grandes ações que nos trouxeram e foi grande bandeira da nossa eleição, a defesa da cultura nordestina através de a vaquejada, entre outros temas, e também o fato de ser ficha limpa, não está em nenhuma investigação da Lava Jato, não responder a processo do Supremo, não ser citado da Operação Lava Jato. Então, acho que foram temas aí que contribuíram com o nosso mandato, além de ter sido protagonista de vários jornais nacionais da noite, aqui mesmo na Rede Record, várias vezes a gente teve no noticiário nacional, trazendo a Paraíba inserida no debate dos grandes temas nacionais. Então, esperamos poder continuar com esse trabalho, mais uma vez, esse mandato. Deputado, a gente estava falando aqui de orçamento de João Pessoa e da Paraíba, mas também tem o orçamento da União, o orçamento federal, que é repassado para os estados. Os estados aguardam isso. O governador eleito, João Azevedo, foi para uma reunião com a bancada federal. Ficou dentro do esperado essa divisão? Ficou sim, a gente conseguiu fazer uma boa divisão para que as principais cidades da Paraíba, o governo do estado e ações que são estruturantes para a Paraíba fossem contempladas. Por exemplo, recursos para o terceiro eixo da transposição do Rio São Francisco, que entra pelo Rio Piancó e vai desaguar no Coremas Mãe d'Água, que é o grande manancial que abastece o interior da Paraíba. A questão hídrica é essencial. A questão da saúde foi contemplada com duas emendas, uma de 50 milhões para os hospitais do estado, contemplando o pedido do governador João Azevedo, e outra para os hospitais universitários, Cajazeiras, Campina Grande e João Pessoa, sendo o maior recurso para o HU do Sertão, que ainda não tem a sua estrutura física levantada. João Pessoa e Campina Grande com obras de mobilidade urbana. E, por fim, a questão da segurança pública, numa nova sede para o Instituto de Polícia Científica, que era uma grande demanda da sociedade e também dos agentes de segurança pública do estado. No Orçamento Geral da União, qual é o valor da emenda impositiva para cada parlamentar? Nesse total, vamos lá, a emenda de bancada, nós tivemos 169 milhões contemplando o estado da Paraíba nas emendas de bancada. E cada parlamentar tem individualmente o valor de 15 milhões de reais, que é destinado para atender os municípios. Por exemplo, as minhas prioridades foram na área da saúde, na área da educação, também a parte de infraestrutura urbana, segurança e esporte. Deputado, a gente está num momento de transição de governo, A gente está saindo aqui do governo Temer para chegar no governo Bolsonaro. A gente não sabe muito bem ainda qual vai ser a definição para esses repasses de verba. O senhor confia que essas emendas vão ser cumpridas pelo próximo governo, principalmente nessa questão do repasse aos estados e municípios? Eu tenho essa convicção, Hermes, porque o próprio presidente Bolsonaro disse que a Constituição será o norte do seu governo. E essas são regras constitucionais. A questão da emenda ser impositiva, ela está prevista na Constituição Federal, e a não obediência a essa regra seria até mesmo um crime de responsabilidade do gestor. Então, acredito que não haverá retaliação à Paraíba, ao contrário, nós temos trabalhado para ser um elo, uma ponte, para que esse diálogo institucional possa fluir, e tenho certeza que a Paraíba será contemplada com os recursos que o governo e os parlamentares definiram como prioridade. A gente também está na transição aqui na Paraíba, mas uma transição até que relativamente mais fácil, mais cômoda, até porque é a continuidade do projeto do atual governo. O Democratas é um aliado de primeira hora do PSB, da campanha de João Azevedo. O Democratas vai estar presente no secretariado, no primeiro escalão do governo?
essa definição cabe a João Azevedo, mas ele, durante toda a campanha, nos transmitiu que teria essa continuidade dessa parceria, até porque quando você diz que o Democratas é um aliado de primeira hora, é literalmente. Foi o primeiro partido, lá ainda em 2009, quando o Ricardo Coutinho, então prefeito de João Pessoa, lança sua candidatura a governador, desacreditada por muitos, era difícil, era de oposição, contra o governador, com a caneta na mão e com o poder, Zé Maranhão, e o Democratas assumiu o lugar da oposição e se aliou ao projeto, no então de Ricardo, fez esses 8 anos de parceria e também com João Azevedo, eu acredito que teremos condições de dar a nossa contribuição. Qual a análise que o senhor faz do resultado das urnas? O próprio João Azevedo é um técnico, não é um político. E sentou-se nesse tema da continuidade administrativa. E isso fez com que ele, como secretário responsável pela execução de várias dessas obras que estão aí no governo, Ricardo, também fosse alavancado na sua campanha. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso de combate à corrupção. Que recado o senhor, qual a análise que o senhor faz desse recado? Olha, o recado das urnas deixaram muito claro, cada um a seu modo. O que a sociedade espera do poder político é produtividade, é eficiência, é que consiga entregar aquilo que se espera, seja em obras ou em serviços públicos. Aqui na Paraíba havia um sentimento de aprovação da gestão, de aprovação do modelo que Ricardo Coutinho implementou, com muitas obras, ações, mesmo com uma gestão dura, enxuta, arrochada, e isso a população reconheceu que queria o mesmo modelo. Então, João Azevedo foi quem mais acertou, técnica e politicamente. Foi aquele que fez a melhor aliança, conseguiu o melhor tempo e acabou dividindo a oposição. Nessa fratura da oposição, deixou poder e perspectiva de poder do mesmo lado, com Ricardo e João Azevedo. Bolsonaro acreditou no recado da sociedade, acreditou que era hora de assumir posições com convicção, simplicidade e autenticidade. O que muita gente disse durante a campanha é que às vezes até discordava do que Bolsonaro dizia, mas acreditava, sabia que o que ele estava dizendo era o que ele ia fazer. Quando você via outros candidatos como o Haddad, não transmitiam à população essa segurança, né? Muitas vezes, discurso de aquele episódio dele ter ido com a Manuela à missa quando sabia que não era o que eles queriam, que aquilo ali era só para ganhar voto do eleitor. O eleitor não gosta disso, o eleitor prefere que você seja autêntico, assuma suas posições e eu acho que foi nisso que Bolsonaro acabou levando vantagem. Mesmo sabendo que algumas posições ultrapassam o limite da racionalidade, vamos dizer assim. Para uns, mas para a maioria da sociedade não. Então essa é a questão da tolerância, né? De você saber respeitar a opinião contrária. Por isso que a eleição diz que ganha aquele que tiver a maioria dos votos, ou seja, foi escolhido pela maioria. E é claro que se ele teve o voto de 55%, 45% podem ter discordado do que ele dizia, mas valeu a opinião dos 55% que concordaram e essa será a agenda, né, que foi escolhida pela sociedade e que será debatida aí nos próximos 4 anos. Uma agenda forte de segurança pública, de combate à corrupção, combate à sua irmã gêmea, que é a impunidade. A gente espera que seja esse o caminho dado, principalmente com a escolha do juiz Sérgio Moro para comandar o Ministério da Justiça. Ok, a gente volta a conversar com o deputado federal Efraim Filho daqui a pouquinho, no próximo bloco.